pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Castelo de Otranto, do Walpole. Esse livro já apareceu aqui no canal antes, no meu vídeo de lidos do mês, e lá eu disse pra vocês que eu não gostei nada, e que enfim, se vocês quisessem eu faria um vídeo falando dele. Vocês quiseram, vocês pediram, então está aqui, porque geralmente eu trago resenhas aqui positivas e dificilmente eu não recomendo um livro. Na verdade, eu continuo recomendando esse daqui, mas por um único e simples motivo. Ele é o pioneiro do gótico. Então, pra você que gosta do gênero e que quer estudá-lo, ou simplesmente pra quem tem curiosidade, esse livro aqui é pra ser lido sim, enfim. É complicado falar, não leia um livro. Eu acho que essa é a minha opinião, você teria a sua depois da leitura desse livro, né? Assim como muitas pessoas gostam desse livro. No caso, eu conheço muitos que não gostam porque foi pedido pela faculdade e meus colegas também, geralmente, não gostaram. Ele é muito importante para a história da literatura. Por isso que eu disse, por ter sido o primeiro romance gótico, ou pelo menos o que deu aí o pontapé para esse gênero. O Castelo de Otranto tem esse nome porque a história se passa no Castelo de Otranto. E é um castelo que, na verdade, é o personagem, vamos dizer, principal da história. Assim como o Cortiço é no Cortiço, do Aloysio Azevedo, aqui nós também poderíamos dizer que sim, que temos esse cenário aí como um protagonista, vamos dizer. Isso por conta do gênero mesmo, a gente já vai falar sobre isso rapidinho. E nesse Castelo de Otranto, nós temos então essas personagens sendo mostradas para nós, principalmente o Manfredo, ou Manfred, que é o vilão da história. É o pai da Matilda e também do Conrado, seu único filho, que tem uma constituição super frágil e ele é totalmente doente. Então ele quer casar esse seu filho logo, principalmente com a princesa Isabela, que tem aí posses, é rica. Não só porque o filho dele é fraco e está para morrer, mas também porque morrendo ele deixaria então de ter um herdeiro, de continuar a sua linhagem. E tem uma profecia que diz que ele vai perder então as posses quando o herdeiro se tornar grandioso demais para tê-las. E ele tem medo de que se trata da sua própria família. Porém, a primeira cena do livro é uma tragédia que acontece com o Conrado no dia em que ele vai se casar com a Isabela. Um elmo, que pra quem não sabe é uma espécie de capacete da era medieval, cai em cima sobre o Conrado, matando. É uma cena assim grotesca. Mas acontece então do Manfredo, perder o seu herdeiro. E nisso ele decide ele próprio se casar com a Isabela para continuar a sua linhagem. Já que a sua esposa Hipólita, sim, ele era casado, não tinha dado um herdeiro para ele. Ou só tinha dado o herdeiro que era fraco e morreu. E a Matilda, que ele desprezava assim enormemente. Várias problemáticas surgem disso, principalmente o fato dele já ser casado então com a Hipólita, que é totalmente assim submissa a ele e relegada a um segundo plano a partir de então, pelo próprio Manfredo. A gente vê toda essa série de injustiças, de coisas esquisitas acontecendo aqui, mas tem muito mais pra acontecer, muitas reviravoltas. Eu falo muito de plot twist, e as pessoas me perguntam o que é plot twist. Plot twists são as reviravoltas no enredo, e aqui tem bastante. Isso é algo característico do romance gótico. Essas reviravoltas que, enfim, surpreendem o leitor. Porém, eu tenho que dizer pra vocês que o principal motivo de eu não ter gostado desse livro é que essas reviravoltas, que deveriam surpreender o leitor, não me surpreenderam. Era algo assim que pra mim, nossa, passava batido e eu não achava graça. Foi mais uma questão mesmo própria minha, de não me identificar muito com a história. E não é questão de identificar porque eu pareço com tal personagem, não, de não gostar mesmo do que eu tava vendo e não ser surpreendida pelas emoções que esse livro tem que despertar no leitor, né? Fica aí a gosto de cada leitor e isso é totalmente comum. Então eu te entendo se você gostar dessa história, mas eu também entendo quem não gosta dela. Que bom, né? Porque daí eu me entendo. Como eu estava dizendo, o castelo é muito importante aqui pra história, porque é ele que vai dar o cenário todo cheio de mistérios. E eu vou destacar esse cheio de mistérios e o castelo que proporciona isso. Por quê? Porque o gótico, o gênero gótico, tem muito disso. É a principal característica do gótico. É o mistério ali na história. É o horror, é o terror. O gótico, então, é o que dá início ao que mais tarde se chamou a literatura de terror, a literatura de horror. O Walpole, o Castelo de Otranto,
É o que dá origem, então, a escritores como Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, Bram Stoker, que escreveu Drácula, e até mesmo o Stephen King, nosso contemporâneo aí, vamos dizer. Então esse daqui, na verdade, é o pioneiro, e muito do gênero vai ser modificado a partir de então, até chegar em Frankenstein, até chegar no Stephen King que a gente conhece hoje. O Walpole escreveu 2 prefácios para sua obra, e no primeiro ele não quis se identificar, então foi publicado anonimamente, vamos dizer. E depois, com o sucesso que essa obra teve, aí sim ele escreveu esse segundo prefácio, se identificando, mostrando-se ao público e principalmente aos críticos, que ele temia tanto. Nesse segundo prefácio, que é bem importante, que tá aqui nessa ediçãozinha da Nova Alexandria, ele vai falar que ele tentou ali constituir um novo gênero, mas que retomasse algumas coisas de antigamente e também alguns novos princípios atuais da sua época, né? No caso, esse livro foi publicado em 1764. Nas próprias palavras dele, foi uma tentativa de mesclar 2 formas de romances, a antiga e a moderna. Para ele, a antiga tinha muito mais do fantástico do que ele colocou aqui. Então, tinha só algo fantástico, não tinha nada de verossímil. E que a atual, né, o romance moderno que ele vai dizer aqui, só tem o verossímil, o que é real, o que imita a natureza na sua forma, assim, a dar ao leitor uma impressão de que aquilo que ele está escrevendo é realmente factual, que pode realmente acontecer. E ele vai fazer uma mistura dessas 2 coisas. Ele vai misturar o fantasioso, os mistérios, o terror, com o que o ser humano pode expressar de mais verossímil. As reações humanas, os sentimentos humanos estão retratados aqui no Castelo de Otranto, segundo ele, de uma forma bem verídica. Que são reações humanas mesmo, que os seres humanos realmente têm. Diferentemente de antes, no romance antigo, que não tinha, que as pessoas agiam de uma forma que não condiziam com a realidade. Vocês entenderam isso? Então é bem interessante ele tentando explicar a formação do romance dele. Eu não concordo com tudo isso porque eu acho que as personagens, inclusive, não têm uma certa profundidade psicológica que eu tanto busco. Elas são planas, né? Como se costuma dizer na crítica literária. Elas não são redondas, complexas. Elas começam e elas terminam do mesmo modo. Talvez uma pequena exceção seja o Manfredo, que é o vilão, mas ele quase chega lá. Pra mim, ele não chega lá, sabe? Ele começa de um jeito, ele vai ficando cada vez mais cruel, mas ainda assim ele começa e termina cruel. Tem então as figuras fantasmagóricas, inclusive esse elmo caindo e matando o filho do Manfredo. É então algo sobrenatural. E também nós temos coisas esquisitas acontecendo naquele ambiente. O gótico aqui, nesse início, ele tem algumas características peculiares, como vilões que na verdade eles não têm posse, mas eles fingem que têm uma posse, que cometem alguns crimes e algumas atitudes cruéis. O herói que é nobre tem posses, mas que geralmente vai usar uma máscara e aparecer a princípio como alguém plebeu, pobre. A heroína, que ela tenta se desvencilhar das atitudes desse vilão, mas de uma forma indefesa, então a figura da mulher aqui é bem submissa. Esse cenário que eu já comentei com vocês, cenário medieval, sombrio, que apresenta sempre um castelo ou uma construção bem antiga e bem decrépita, ou enfim, que tem personalidade própria, vamos dizer. Esse livro tem tudo isso, mas tem algumas outras coisinhas que eu não gostei tanto, como situações rocambólicas, exageradas, muito drama, o que me deixou assim sem paciência. As reviravoltas não me surpreenderam, os personagens não me agradaram, o desfecho eu achei muito pacato, muito bobo, né? Enfim, acontece da gente não gostar de um livro. Comigo geralmente demora pra acontecer, é difícil eu pegar um livro e não gostar, mas, né, isso aqui é prova viva disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de uma resenha negativa. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!